Fala galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu. E a aula de hoje vamos retomar a aula de modelos atômicos, por isso que é a parte 2. Agora vamos ver sobre o modelo atômico de Rutherford. Como sempre, pegue o controle, dê start e não esqueça de deixar aquele like e inscrever-se no canal. E me siga em minhas redes sociais, no Instagram @DuduMoraluz e no Twitter @DuduMoraluz1. Então, bora pro vídeo! Modelo atômico de Rutherford foi um modelo proposto em 1911. Proposto por quem? Por Ernest Rutherford, que viveu entre os anos de 1871 e 1937. Ele foi um físico, químico e venceu o Prêmio Nobel da Física em 1908. Ele é neozelandês. E quais foram as ideias e o experimento de Rutherford? Vamos olhar. Rutherford era um cara muito esperto. Ele teve um raciocínio lógico, então ele bolou a seguinte ideia. Imagine que alguém atirasse com uma metralhadora em um caixote de madeira fechado, cujo conteúdo é desconhecido. Se as balas ricocheteassem, não atravessando o caixote, concluiríamos que dentro dele deve haver algum material como concreto ou ferro maciço. Mas se as balas o atravessassem, chegaríamos à conclusão de que ele deve estar vazio ou então contém materiais leves como isopor, serragem ou alguma coisa do tipo. Porém, se parte das balas passasse e parte ricocheteasse, concluiríamos que materiais dos dois tipos devem estar presentes dentro do caixote. Quanto mais balas o atravessassem, menos material pesado deveria existir em seu interior. Mas é claro que era mais fácil abrir esse caixote e descobrir o que estava dentro dele. Só que com átomos não dá para fazer isso. A gente não consegue enxergar os átomos para a gente ver o que há dentro dele. Então, era mais fácil você atirar contra um átomo e ver o que acontece. Então, ele bolou esse experimento. O experimento era o seguinte. Havia uma caixa de chumbo com um elemento radioativo dentro dele, que era o polônio, que é um emissor de partículas alfa. Partículas essas que possuem cargas positivas. Isso é importante saber qual que é a carga dessa partícula, pois se o próton tem carga positiva e a partícula alfa possui também a carga positiva, se elas se encontram, elas se repelem. Tranquilo isso aí, né? Então, beleza. E a caixa de chumbo tinha um orifício onde atravessavam esse feixe de partículas alfa, que iam bombardear essa folha de ouro aqui, ó, bem bonitinha. E ao redor da folha de ouro existia uma tela fluorescente. Para que serve essa tela fluorescente? Pois quando as partículas alfa atingem essa tela fluorescente, ela fica luminosa, né? Então, aonde as partículas alfa atingem, fica luminoso. E o que o Rutherford observou? Que a grande maioria das partículas alfa, elas atravessam e poucas desviaram ou ricochetearam de volta para a placa de chumbo. Aliás, para a caixa de chumbo. E o que ele imaginou? Olha só. Ele imaginou, como podemos ver na animação aqui embaixo, ó, que as partículas alfa, grande maioria, estavam atravessando. Por quê? Pois grande parte do volume do átomo é feito de espaços vazios e apenas pequena parte é feita de uma parte maciça, o que ele chamou de núcleo. E a gente pode ver qual foi a conclusão de Rutherford. Vamos lá. Conclui-se que o átomo não é maciço, apresentando mais espaços vazios do que preenchido. A maior parte da massa do átomo se encontra em uma pequena região central, núcleo, dotada de carga positiva, onde estão os prótons. Na região ao redor do núcleo, Rutherford chamou de eletrosfera. Estão os elétrons, muito mais leve, 1836 vezes que os prótons.
E a contagem de partículas alfa que atravessavam e ricocheteavam permitiu uma estimativa de que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior do que o núcleo. Ou seja, o núcleo é muito pequeno e contém aquela massa daquele átomo. E os elétrons, eles estão em um raio 10.000 vezes maior do que esse núcleo. Tranquilo isso? E ele montou esse modelo atômico aqui, ó, em que o núcleo é verde, onde encontram-se os prótons, e na eletrosfera, ao redor, em uma órbita circular, estão os elétrons. E esse modelo ficou conhecido como modelo planetário. Olha aqui, a gente pode perceber que o Sol seria o núcleo e os planetas ao redor do Sol seriam os elétrons e a órbita seria a eletrosfera. Tranquilinho, né? Mas nem tudo eram flores na vida de Rutherford, pois seu modelo atômico tinha algumas limitações. E uma dessas limitações é: como seria possível um núcleo carregado positivamente se cargas positivas se repelem? Ele deu uma explicação um pouco rasa, dizendo que deveria existir uma partícula que estabilizaria essa carga positiva perto da outra. A outra limitação era porque os elétrons que estão em constante movimento não perdem a energia eletromagnética e se chocam com o núcleo. Então, se esses elétrons eles estão girando ao redor do núcleo e perdendo a energia, quando eles perdem a energia, eles perdem o movimento. Então, a física explicaria que esses elétrons iriam se chocar contra o núcleo. Isso não acontece. E ele não soube responder. Até que, em 1932, houve a descoberta do nêutron, por James Chadwick, que viveu entre os anos de 1881 e 1974. Ele foi um físico e ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1935. Ele nasceu e viveu no Reino Unido. A experiência que James Chadwick realizou consistiu basicamente em fazer com que feixes de partículas alfa se colidissem com uma amostra de berílio, como mostro aqui de cinza. Dessa colisão apareceu um tipo de radiação que levaram muitos cientistas a acreditar que se tratava de raios gama. Após realizar vários cálculos, James concluiu que não se tratava de raios gama, que a radiação invisível era formada por nêutrons. Para comprovar que realmente se tratava de nêutrons, Chadwick mediu a massa dessas partículas, pois, segundo Rutherford em 1911, elas tinham a massa igual à dos prótons. E por que essa parafina, Dudu? A parafina serve para polarizar os feixes dessas partículas, que iria diretamente ao contador Geiger, que media essa radiação dessas partículas que estavam vindo. E que vários cientistas achavam que era um raio gama, mas Chadwick provou que eram os nêutrons. E o nêutron é uma partícula eletricamente neutra, por isso esse nome, e de massa aproximadamente igual à dos prótons, assim como Rutherford disse. Assim, o modelo atômico de Rutherford ganhou um upgrade. Agora o núcleo é formado por nêutrons, essas partículas em azul, com carga neutra, e por prótons, que está de vermelho, com cargas positivas. E em sua volta estão os elétrons com cargas negativas, esses elétrons na eletrosfera com órbitas circulares. Agora que sabemos que os átomos são formados por nêutrons, prótons e elétrons, vamos ver o que é número atômico, ou Z, e número de massa, que é o A. Lembrando que o número atômico é a mesma coisa de número de prótons que o átomo tem. Vamos pegar um elemento genérico aqui, ó, de símbolo X. Segundo a IUPAC, o número de massa deve estar na parte superior do símbolo, que é o A aqui de verde. E o número de prótons, ou o número atômico, deve estar na parte inferior do símbolo, que está aqui de Z, vermelho. Vamos pegar o ferro como exemplo. Ele tem um número atômico 26, ou seja, o átomo de ferro tem 26 prótons,
E a sua massa é igual a 56, ou o número de massa ou massa atômica é igual a 56. O hélio tem 2 prótons, ou o número atômico igual a 2, e a sua massa é igual a 4. A gente viu, ainda nessa aula, que o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, e que a massa do átomo ela está totalmente concentrada no núcleo. Então, para encontrarmos o número de massa, a massa deve ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. E assim, conseguimos encontrar a massa dos elementos químicos. E como que a gente faz para encontrar o número de nêutrons de um elemento químico? É simples, é só usar essa formulinha aqui, ó. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Vamos pegar o ferro como exemplo, que tem o número atômico 26 de vermelho e o número de massa 56. Fica assim, ó. O número de nêutrons do ferro é igual a 56 menos 26. Logo, o número de nêutrons do ferro é igual a 30. Vamos fazer do hélio aqui, ó, que tem o número atômico 2 e o número de massa igual a 4. Então, N é igual a 4 menos 2. O número de nêutrons do hélio é igual a 2. Simples assim. E os isótopos são aqueles elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons, mas, consequentemente, tendo o número de nêutrons diferentes, eles terão as massas diferentes. Vamos pegar 3 isótopos do hidrogênio, que é o hidrogênio mesmo, ou o prótio, o deutério e o trítio. Percebam que todos eles têm o número de prótons igual a 1, mas o hidrogênio ele não possui nêutrons, então ele vai ter a massa igual a 1, porque lembrando que o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tendo o hidrogênio apenas um próton, ele vai ter a massa igual a 1. O deutério tem um próton e um nêutron. Se a gente somar aqui, ó, um próton mais um nêutron, lembrando que o próton e o nêutron possuem a mesma massa, a massa atômica do deutério vai ser igual a 2. E o trítio, tendo um próton e 2 nêutrons, terá a massa igual a 3. Lembrando, mais uma vez, isótopos são aqueles elementos químicos que possuem o mesmo número de prótons. E para a gente fechar esse conteúdo, como que faz para encontrar o número de elétrons e os íons? Vamos lá. Quando o elemento químico está no estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por exemplo, se a gente pegar o ferro aqui, ó, ele tem um número atômico igual a 26. E lembrando que o número atômico é o número de prótons, então ele tem 26 prótons. Se o número de prótons é igual ao número de elétrons, logo o ferro no estado neutro vai ter 26 elétrons. É simples assim. Os íons são aqueles elementos químicos que perdem ou ganham elétrons. Ou seja, o número de prótons vai ser diferente ao número de elétrons. Por exemplo, quando o número de prótons for maior do que o número de elétrons, a gente chama esses íons de cátions. Tranquilos isso? Agora, quando o número de prótons for menor do que o número de elétrons, a gente chama de ânion. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente tem o ferro 26 e ele está com a carga 3+, quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Então, se ele tem 26 prótons, era para ele ter 26 elétrons. Mas, como ele perdeu 3 elétrons, ele vai ter 23 elétrons. 26 menos 3, 23 elétrons. Então, a manha aqui é olhar a carga. Quando a carga for positiva, quer dizer que ele perdeu elétrons. Beleza? Isso. Agora vamos no ânion aqui, ó. Vamos pegar o Br-, ou Br-1. Ele tem 35 prótons. Então ele tem aqui, ó, 35 P+, 35 prótons. Quando a carga é negativa, quer dizer que esse elemento químico ele ganhou elétrons. Então, se ele estivesse no estado neutro, tendo 35 prótons, era para ele ter 35 elétrons. Mas, como ele ganhou um elétron, ele vai ficar com 36 elétrons. É simples assim. Vamos lá, para a gente fechar então. Para encontrar
o número da carga dos íons é simples. A carga é igual ao número de prótons menos o número de elétrons. Vamos pegar o ferro aqui, ó. O ferro tem 26 prótons e 23 elétrons. 26 menos 23 mais 3. Fechou. Agora o bromo. 35 prótons menos 36 elétrons menos 1. E agora, para achar o número de elétrons, é simples. O número de elétrons é igual ao número de prótons menos a carga. Vamos pegar só do ferro aqui para ver que dá certo. O número de elétrons do ferro, quando ele tem a carga mais 3, fica o seguinte. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é 26, menos mais 3, que é a carga dele. Menos com mais, menos. Então fica 26 menos 3 é igual a 23 elétrons. E é simplesmente assim, super tranquilo. E agora, para a gente fechar a nossa aula, vamos fazer aquele exercício contextualizado, bonitinho, para finalizar. Vamos lá! E o exercício é: em que lugar na Terra está Carmen Sandiego? É a pergunta que Zack e Eve, com a ajuda da máquina Chef, fazem constantemente. Carmen Sandiego rouba apenas por prazer. E por onde passa, deixa algumas pistas para que Zack e Eve possam encontrá-la. As pistas levam ao próximo destino. Em seu último roubo em Londres, Carmen deixou um modelo atômico planetário e um bilhete com o seguinte código. Então tá aí o modelo planetário e o bilhete era o seguinte: N é igual a 81 e A igual a 137. É menos igual a 18 e carga igual menos 2. A igual a 238 e N igual a 146. É menos igual a 54 e carga igual a mais 3. Essa deve ser ou as coordenadas ou o nome da cidade aonde será o próximo roubo de Carmen Sandiego. E a pergunta que faço a vocês: onde está Carmen Sandiego? Vamos tentar fazer? Zack e Eve, muito espertos, já sacaram que as pistas que Carmen Sandiego deixou para eles se tratava de elementos químicos, e os elementos químicos levariam até Carmen Sandiego. Eles perceberam que N é o número de nêutrons, A é o número da massa do elemento químico, E- é o número de elétrons que o elemento está carregando atualmente, e a carga seria o íon. Seria a carga daquele íon. Então vamos lá. Qual que é a identidade de um elemento químico? É o número atômico. E como que a gente consegue achar o número atômico? Através do número de massa e do número de nêutrons, a gente consegue encontrar o número de prótons, ou o número atômico do elemento químico. Então, a gente sabe que a massa é igual ao número de prótons, ou o número atômico, mais o número de nêutrons. E a gente pode isolar o número atômico, passando o N para o outro lado. Então, para achar o número de prótons, seria número de prótons é igual a massa menos o número de nêutrons. O primeiro elemento químico tem a massa de 137 e o número de nêutrons igual a 81. Logo, o número atômico é igual a 137 menos 81. Fazendo essa conta, o número atômico é igual a 56. Analisando a tabela periódica, encontramos que é o elemento químico bário. Beleza, encontramos a primeira linha, a primeira pista. Na segunda linha, temos que o número de elétrons é igual a 18 e que a carga é menos 2. Logo, se trata de um íon. Quando a carga é negativa, quer dizer que esse elemento químico ele ganhou 2 elétrons. Logo, fica fácil para encontrarmos o número de prótons. Como é que fica? O número de prótons é igual ao número de elétrons que esse íon tem atualmente, mais a carga. Como a carga é negativa, você vai perceber que você vai subtrair essa carga. Então fica assim, ó. Número atômico é igual a 18 mais menos 2. Mais com menos é menos, então fica 18 menos 2 é igual a 16. Analisando a tabela periódica, encontramos que é o enxofre, temos Bas. No terceiro elemento químico, ele tem a massa de 238 e o número de nêutrons igual a 146. O número de prótons é igual a massa menos o número de nêutrons.
Número atômico é igual a 238 menos 146. Fazendo a conta, o número atômico é igual a 92, que é o urânio. Temos Bazoo. Mais uma vez, a última linha se trata de um íon. Um íon com carga positiva, com o número de elétrons igual a 54 e a carga igual a mais 3. O número atômico é igual ao número de elétrons atualmente desse íon, mais a carga dele. Logo, ficará o seguinte: o número atômico será igual a 54 mais 3. E aí, fazendo essa conta, você vai achar que o número atômico é igual a 57. Analisando a tabela periódica, veremos que será o elemento lantânio. E aí a gente vai formar a cidade onde Carmen Sandiego está, que é Basula. Carmen Sandiego está na Índia, na cidade de Basula. Iremos te pegar, Carmen Sandiego. E com os nossos conhecimentos químicos, vamos finalmente encontrar Carmen Sandiego, beleza? Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar aquele like. E me sigam nas redes sociais. Tá lá no começo do vídeo, beleza? Então, até mais. Fui!